Os Jovens Titãs. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o desenho lá dos Jovens Titãs, de 2003, muita gente lembra, como ele sendo um desenho mais alegre, colorido, cheio de piadas e com aquele traço de anime bonitão dele. Contudo, de vez em quando, esse desenho dos Jovens Titãs tinha os seus momentos sérios. E bota sério nisso. E hoje aqui no canal nós vamos falar do episódio que é considerado o mais dark o mais sombrio desse desenho tão clássico e amado pelos fãs da DC. Vamos ver então os momentos marcantes desse episódio e analisar tudo aí sobre ele, tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aqui o seu Titã like e também o seu Titã comentário. Coloca aqui nos comentários, se você assistir esse desenho, tão clássico aí dos Jovens Titãs e quais episódios você lembra. E dado esse recado, esse episódio que nós vamos analisar hoje se chama Assombração e é o 5º episódio da 3ª temporada desse desenho. Nesse episódio nós temos o aparente retorno do vilão Slade, mais uma vez. E o Robin tá obcecado, como sempre, em acabar com ele. Mas o restante dos Titãs, acho que ele se foi, dessa vez, em definitivo, durante aquela batalha climática contra a Terra no final da 2ª temporada. Então esse vai ser o grande dilema aí desse episódio que a gente vai analisar. O Robin afundando aí nessa persona dele, indo caçar o Slade, ao mesmo tempo também que ele começa a brigar e até suspeitar dos seus companheiros de equipe. Bora então começar a análise desse episódio. E ele se inicia então tarde da noite, com o Cyborg perguntando ao Robin por que ele ainda tá acordado. Sem tirar os olhos da tela do computador da torre, o Robin só responde ao Cyborg que ele ainda tem um trabalho a fazer. Mas claramente dá pra ver nas telas de vigilância que tá tudo tranquilo na cidade. O Cyborg boceja e sai dali. Pouco depois o Robin vai pro porão da torre e abre uma caixa cheia de artefatos do Slade. E algo importante já aqui nessa cena, da abertura, é que ali no porão então da torre, as luzes começam a falhar, elas ficam piscando na medida que o Robin se aproxima e começa então a abrir essa caixa com os artefatos do Slade. E não parece ser algo importante agora, mas esse início aí com essas luzes piscando, ela vai conversar lá com a cena final desse episódio. Aqui os caras se puxaram. O Robin remove a máscara do Slade da caixa, enquanto vemos uma poeira saindo sob a máscara, fazendo o Robin tossir. O Cyborg acende as luzes atrás dele e fala que o Slade realmente se foi dessa vez. O Robin afirma que eles não podem ter certeza disso, pois o corpo do Slade nunca foi capturado ou localizado. Então, os sistemas de alarme da torre disparam, fazendo com que ele abandone a conversa e a máscara, enquanto os dois sobem as escadas. E aí a câmera permanece na máscara rachada do Slade, antes das luzes apagarem. E galera, tô falando aí que esse lance aí de luz e escuridão vai fazer sentido e vai conversar com todo o episódio que a gente vai ver aí. E o legal é como eles plantam essa questão do jogo de luz e sombras de uma maneira bem sutil, então quem pegar, pegou. E ao mesmo tempo também tem um certo elemento de terror, com essa câmera focando assim na máscara, e as luzes piscando. Depois vemos que o vilão Cinderblock escapou da prisão e está atacando as autoridades. E sim, ele que foi a causa do alarme. Os Titãs chegam ali para detê-lo e uma luta acontece entre eles. E é aquele tipo de ação característica do desenho, cheio de cortes maneiros e ação rápida. E durante essa luta, o Robin é jogado para uma floresta próxima. Uma chuva se inicia e nesse ambiente, o Robin fica surpreso e irritado ao ver o Slade parado perto de uma árvore na clareira. O Robin o persegue, com os dois pulando de galho em galho. O Robin joga um de seus gadgets, mas erra devido a um flash de luz de um relâmpago. O Slade continua provocando, e a perseguição pelos galhos recomeça. E aqui é importante ver, o quanto que essa figura e as provocações do Slade, elas conseguem destabilizar então o Robin. Porque se vocês pararem pra pensar, primeiro ele tava lutando lá com a equipe, dele, dos Titãs, contra um outro vilão. E aí, só de ver o Slade aqui nessa clareira, parece que o Robin esqueceu de tudo. Ele ficou mais ocupado, então, perseguindo esse Slade do que indo ajudar os seus amigos. O Robin alcança o Slade, mas não consegue acertar um golpe nele. E depois de mais provocações, o Slade revela que liberou aquele outro vilão, o Cinderblock, para criar uma distração que lhe permitiria colocar o seu último plano em ação. 3 geradores sísmicos, cada um colocado ao redor da cidade, capazes de causar um terremoto com magnitude suficiente para dividir a cidade em 2, e que estará totalmente operacional em 3 horas. O Robin tenta pegar o Slade, mas ele desaparece misteriosamente depois de mais relâmpagos. Olha aqui o jogo de luzes também de novo aqui. E outra coisa legal de também citar, é que aí a paleta de cores aqui de toda essa cena, e vocês vão ver ao longo de todo o episódio,
ela é bem mais escura assim do que o habitual dos episódios dos Jovens Titãs. Mas bem, depois é falado então que os outros titãs que estavam lutando com o Cinderblock, eles conseguiram derrotar ele, mas sem a ajuda do Robin. Os outros titãs então encontram o Robin na floresta e questionam a sua ausência na luta. Aqui tem uma piada que vai aparecendo ao longo do episódio, que é do Mutano então que desenvolveu um resfriado. E quando ele espirra, ele se transforma em diferentes animais. É, digamos, o lado mais cômico do episódio para não ficar só num tom muito sério. O Robin diz ao grupo que encontrou o Slade e soube de sua última trama maligna. E os outros então ficam chocados com aquele plano dos geradores. O Robin tá no modo sem tempo irmão e já ordena para Ravena, o Cyborg e o Mutano encontrar e desativar cada um daqueles geradores que estão na cidade. Enquanto ele e a Estelar caçam o Slade. Enquanto então a Estelar e o Robin estão caminhando ali na floresta procurando o Slade, o Robin tá preocupado em saber então se os seus companheiros eles conseguiram encontrar aqueles geradores. Mas os outros titãs dizem que não conseguiram encontrar nada. Isso faz com que o Robin fique mal-humorado, e ele afirma que deveria ter feito tudo isso sozinho. Enquanto a Estelar tenta acalmá-lo, ele de repente vê o Slade após outro relâmpago e corre em direção a ele, deixando-a para trás. Eles lutam mais um pouco, com o Robin levando muitos golpes, enquanto não consegue acertar nenhum. O Slade usa sua distração então para escapar. O Robin grita para Estelar parar o Slade, mas ela fica olhando em volta e não consegue enxergar ele. Mesmo então aqui com o Slade passando do lado dela facilmente. E aí aqui rola uma das cenas mais tensas aí do episódio, que olha então a reação do Robin com a Estelar. O Robin agarra o braço da Estelar com raiva e a repreende por deixar o Slade escapar tão facilmente. De cara, ela já diz que o Robin tá machucando ela. Ela derrama uma lágrima e diz a ele que não havia ninguém lá, fazendo com que os olhos do Robin se arregalassem de choque e medo. Tudo isso na chuva e com essas expressões de raiva do Robin que eu nunca tinha visto antes no desenho. Essa cena realmente tem um tom bem diferente assim do que a gente vê em outros episódios aí dos Jovens Titãs. Lembro muito bem quando eu vi esse episódio pela primeira vez, que realmente me chocou bastante ver o Robin se comportando desse jeito com a Estelar. E a gente vê também o Robin não confiando nos seus companheiros, falando que eles são incompetentes, pô, eles não acham nada, eu que tinha que ter feito tudo sozinho. Por que deixou ele escapar? Mas, Robin... É realmente bem diferente do comportamento dele nos outros episódios. Os 3 titãs restantes estão todos confusos sobre por que não conseguiram encontrar o Slade ou seus geradores, e suspeitam que tudo isso seja apenas mais um dos truques do vilão. Só então a Estelar se encontra com eles, e depois de ser perguntada pelos outros onde é que tá o Robin, ela revela que ele optou por continuar a busca por conta própria, já que ela não estava ajudando. Ela também diz que nunca viu Robin tão bravo, muito menos com ela. Então, preocupado com isso, o Cyborg sugere que eles encontrem. E aqui então, agora nesse momento do episódio, o Robin tá total modo assim, ó, focado no Slade. Você vê que até ele dispensou todos os seus companheiros de equipe. É então mostrado que o Robin ele foi até o antigo esconderijo do Slade, que agora está em ruínas. Ele vê que parece que esse lugar não é usado há bastante tempo, mas não demora para o Robin ver o Slade mais uma vez. E ao tentar pular para chegar onde é que ele tá, o Robin é quase esmagado por uma pilha de escombros. Isso ao mesmo tempo que o Slade fica provocando e provocando toda hora o Robin, dizendo que ele ficou fraco na sua ausência e que não dá para ficar confiando tarefas importantes aos seus companheiros de equipe. Só que aqui o Robin ele ainda tá tentando entender como é que ele tá vendo o Slade, pode ter alguma coisa de errada. E aí ele pergunta no vilão, né, por que a Estelar não tava conseguindo ver ele? E o Slade responde que ele está usando uma nova tecnologia de camuflagem. Ele diz que os seus geradores têm essa mesma tecnologia e, portanto, os outros titãs não conseguiram detectar elas. Isso leva o Robin a prometer detê-lo sozinho, se necessário, dizendo que ele já fez isso antes. Mas o Slade diz que não foi bem assim, já que ele tá ali vivinho da Silva. E isso enfurece o Robin, e ele corre em direção ao Slade, mas novamente é incapaz de acertar um único mísero golpe, enquanto o Slade continua se esquivando de cada um de seus ataques. Só que a diferença agora então nessa luta, né, que é nessa base abandonada do Slade, é que na floresta lá o Slade não quis bater nele, mas aqui ele parte para ataque. Ele grita pro Robin que ele nunca salvará essa cidade, pois ele não pode nem salvar a si mesmo. Então ele continua a bater brutalmente no Robin. Os outros titãs, rastreando o comunicador do Robin, chegam na base e o ouvem gritar. Correndo então para ajudá-lo, eles encontram um Robin machucado, levando socos de aparentemente ninguém. A Estelar rapidamente carrega o seu poder, iluminando a sala com a sua luz. O Robin, vendo que o Slade desapareceu mais uma vez, se volta para os outros titãs e os repreende por não estarem procurando os geradores. Mas o Cyborg diz a ele que não tem gerador nenhum. E aqui é que a gente tá chegando mais ou menos na metade do episódio e já tá ficando na cara de que o Robin tá com algum problema. Ele acredita então que o Slade ele tá se camuflando com essa nova tecnologia. E explica então pra Estelar que foi por isso que ela não conseguiu ver ele.
Mas ao mesmo tempo isso não faz muito sentido, porque a Pop Estelar então questiona por que então só o Robin consegue ver essa camuflagem e ninguém mais consegue. E essa pergunta realmente muito lógica e muito racional faz o Robin ficar sem palavras. Os outros começam a pensar que tudo isso pode estar então apenas na cabeça do Robin. E ele, usando seu corpo todo ferido como prova, garante a eles que o Slade é real. Contudo, o Cyborg grita que não tem geradores, não tem nenhum Slade. E aí, meus amigos, o Robin responde com raiva que o vilão é real. E como ele é o único que pode vê-lo, ele deve detê-lo. E ele derrubará qualquer um que ficar então em seu caminho. Os outros olham para o Robin em choque. Mas segundos depois, a Estelar acerta o Robin com sua energia, o deixando inconsciente. Pois ela está preocupada com a sua segurança. Só eu consigo isso! E eu vou passar por... E aqui é o segundo momento mais tenso, né? Que é o Robin então ameaçando os seus próprios companheiros de equipe. Até chegar então no nível dele sair pra porradaria com eles. Na cena seguinte, vemos o Robin na enfermaria da Torre dos Titãs, acordando preso em uma cama. Ele ouve os outros Titãs discutindo o seu comportamento anormal, e que eles estão planejando fazer testes nele. Nessa enfermaria, vendo que o Robin está sozinho, o Slade retorna. Enquanto isso, na outra sala, depois de ver os dados do Robin, os Titãs veem que os resultados mostram que os sinais vitais do Robin estão normais. A Estelar se recusa a acreditar nisso, pois o Robin nunca ameaçaria ou gritaria com seus amigos, e ela exige que eles encontrem o que está fazendo com que o Robin se comporte tão violentamente. O próprio Cyborg também concorda com o Estelar, que acha que é alguma coisa dentro do Robin, porque ele fez toda uma varredura lá durante a cidade inteira e realmente ele não encontrou nada que fosse de geradores nenhum. E até tentou detectar então a presença do Slade, mesmo que ele tivesse invisível, e nada apareceu no radar dele. E nesse momento então, quando os Titãs eles estão debatendo o que fazer com o Robin, os sinais vitais ali do Robin começam a saltar. O sinal realmente dispara muito, mas logo em seguida ele cai e fica como se estivesse naquela linha de que a pessoa morreu. Isso faz os Titãs entrarem na enfermaria com pressa, mas o Robin, muito astuto que é, foge pelos dutos. E antes que eles possam tentar encontrá-lo, o Robin, fora de tela, ativa o protocolo de quarentena da torre, e todas as entradas e saídas da torre são fechadas. Preocupada com a segurança do Robin, a Estelar tenta, ainda sem sucesso, forçar a sua saída da enfermaria, levando assim então a Ravena a usar os seus poderes telepáticos para encontrar o Robin. Ela usa de uma forma bastante inédita aqui no desenho, porque até o momento aqui a gente nunca tinha visto ela usar dessa forma dela entrar na mente da pessoa usando os seus poderes. E o resultado é bem legal, porque olha só o que ela vê quando ela começa a entrar ali na mente do Robin para ver o que ele está enxergando. Ela se comunica telepaticamente com o Robin, e tentando sentir a presença do Slade, ela passa por momentos impactantes da vida do Robin, como seu juramento com Batman na Batcaverna e a morte dos seus pais. É rápido e sutil, mas são referências bem legais. Ela entra então na pele do Robin, e para sua surpresa, com seus olhos, ela vê o Slade aparecendo e dando um soco no Robin, o que faz então a Ravena ser jogada de volta aonde ela estava. Isso faz perceber que o Slade é realmente real, pelo menos para o Robin, e que ao lutar contra o Slade, o estresse que tá rolando no cérebro do Robin tá quase o matando. Então a gente chega aqui no grande confronto final desse episódio, que é do Robin então contra o Slade naquele mesmo porão que a gente viu no começo do episódio. No porão, o Robin e o Slade continuam lutando, com o vilão se esquivando facilmente dos ataques do Robin e ferindo gravemente com seus golpes. O Robin eventualmente fica fraco demais para se levantar, e as luzes começam a piscar, com o Slade desaparecendo cada vez que a luz aparece. E de volta à enfermaria, a Ravena, ainda monitorando o Robin telepaticamente, informa aos outros que ela está sentindo que o Robin está perto da morte. Isso leva a Estelar então a rasgar um buraco no chão e voar em direção ao porão. E voltando para a luta, o Robin implora por Slade parar, mas ele se recusa e continua a atacá-lo. E novamente, temos aqui essa luz piscando e mostrando que de fato não há nenhum Slade ali. Realmente algo então que está dentro da cabeça do Robin, mas é real bastante para feri-lo. E essa alucinação tá quase matando então o Robin. O Robin já começa a perceber que o Slade não é real, mas essa alucinação fala que ela é sim, e os machucados do Robin são prova disso. Mas aí o Robin compara então o seu corpo todo machucado ao do Slade, que não tem sequer um arranhão. E o Slade diz que ele é o mal que assombra todos os cantos escuros da mente do Robin. Só algo meio caído nessa hora é que a animação se dá o trabalho de mostrar em flashbacks que todas aquelas cenas do Slade eram mesmo alucinações do Robin. Porque nesse momento aqui do episódio já ficou muito claro que o Slade é uma alucinação, mas é algo que está conseguindo infligir então dano ao Robin. Mas todos os personagens estão falando quase até que literalmente que esse Slade não é real.
Mas ao mesmo tempo também tem que entender que, né, que esse desenho é um desenho mais pra criança mesmo, embora esteja tendo algumas camadas aqui, e por isso que às vezes tem que ser um pouco mais mastigado, né? Então daqui a pouco tinha muita gente que realmente achava que o Slade ainda tá ali, e o episódio tem que deixar isso muito claro. Isso tudo faz o Robin perceber que o Slade está apenas em sua mente, mas apenas nos cantos escuros dela, e diz que os seus amigos estão certos, e que o Slade não é real. Isso faz com que o Slade corra em direção ao Robin para acabar com ele, mas o Robin acende as luzes do porão, falando pro Slade que a luz voltou, fazendo finalmente com que essa visão desaparecesse. Só então a Stellara aparece, e o Robin garante a ela que está segura agora. E ela então carrega de volta para a enfermaria. E o detalhe maneiro que eu disse que tinha lá no começo do episódio, e que eles usam aqui nessa batalha final, é usar essas luzes então piscando como uma metáfora então pro avanço, né, dessa alucinação dentro dos cantos escuros da mente do Robin. Essas luzes é como se fosse a racionalidade do Robin, né, lutando para que essa alucinação não ficasse perto do Robin. Ao mesmo tempo que esse Slade que tá dentro da cabeça do Robin se alimentava então desses cantos escuros. E aí eu acho que eles usam muito bem esse recurso da luz apagando e voltando para mostrar então que essa alucinação ela ficava realmente nesses cantos escuros. E bem, é chegada a hora da explicação. O Cyborg revela que a máscara do Slade, aquela lá do início, continha um reagente químico alucinógeno, que quando o Robin inalou, entrou na corrente sanguínea dele. E o que levou então a alucinar então com o Slade, mesmo que ele não estivesse realmente lá. Esse é então um último recurso do Slade. O Robin parece estar bem agora, mas ele, só para ter certeza, desliga as luzes e não vê mais o vilão. O Robin então diz aos outros que ele estava lutando contra o Slade por tanto tempo, e é difícil simplesmente aceitar que ele realmente se foi. E assim então o Robin achava que só ele então podia ter que lidar com essa ameaça do Slade sozinho. E outro detalhe legal é que esse reagente aí que o Slade usou, que estava dentro da máscara, ele lembra muito aquelas substâncias, né, que o Espantalho usa lá do universo do Batman. Então acho que foi meio que uma referência aí ao que o Espantalho faz lá. E aí a gente chega então na última parte da história, né, que é meio que a moral da história. A Stellara e o Cyborg garantem ao Robin que ele nunca mais vai estar sozinho, e que se o Slade voltar, eles estarão prontos para ele. O Mutano mostra que ele ainda tá com aquele resfriado bizarro. E no entanto, há uma revelação do Cyborg. O reagente na máscara do Slade, ele não se desencadeou sozinho. Houve um sinal. Alguém o acionou do lado de fora da torre, fazendo então todos ficarem sérios. A cena então muda para a máscara do Slade no porão, e a câmera lentamente aumenta o zoom enquanto o buraco do olho começa a brilhar em vermelho, terminando esse episódio com mistério. E esse então, galera, foi esse episódio aí mais dark, mais sombrio do desenho dos Jovens Titãs. Dá pra você ver que eles realmente tentaram aí um tom mais diferente pra esse episódio do que geralmente a gente vê no desenho dos Jovens Titãs. Tem as suas partes ainda de humor, lá da ação, mas ela foca bastante aí nesse ímpeto do Robin, nessa questão dele estar com essa fixação, dele ficar brigando com seus companheiros de equipe, e a própria metáfora aí dessa substância que a gente pode relacionar aí com outras substâncias ilícitas. Quando uma pessoa fica usando, ela fica sob efeitos dela, ela começa a brigar com seus amigos. Ou seja, ela muda então o comportamento dessa pessoa. Então quando veio, os criadores tentaram aí fazer uma certa analogia também. Mas no geral esse episódio realmente tem boas cenas e principalmente as mais dramáticas. E foi interessante ver então esse desenho ir pra uma vibe assim mais diferente. Não que tenha sempre que ser muito sério, sabe? Mas foi legal eles tentarem um outro tom aí em um desses episódios. Mas galera, essa é a minha opinião, né? Agora eu quero saber de vocês lembravam desse episódio aí dos Jovens Titãs? Comenta aqui também se vocês querem que a gente analise outros episódios aí desse desenho tão clássico. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem vários extras bem legais lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.